É amplamente conhecido que uma colossal rocha espacial proveniente do espaço exterior colidiu com o planeta há milhões de anos, resultando na extinção dos dinossauros. Agora, graças a avanços tecnológicos, os pesquisadores conseguiram recriar uma nova cronologia para entender o que de fato ocorreu. Além disso, eles acreditam ter determinado a origem do asteroide gigante. Surge a pergunta: a Terra está mais uma vez na mira de uma ameaça cósmica? E teríamos a capacidade de sobreviver a tal evento? As descobertas recentes dos astrônomos da NASA são surpreendentes e até mesmo chocantes. Prepare-se para explorar o cataclismo que quase aniquilou por completo a vida no nosso planeta. O impacto da colossal rocha espacial nas águas rasas do Golfo do México, há cerca de 65 milhões de anos, já tinha sido desastroso por si só. No entanto, uma série de eventos catastróficos adicionais se sucederam: pedras do espaço caíram do céu, incêndios florestais se alastraram e tsunamis devastaram costas distantes. Os pesquisadores identificaram que o primeiro dia do período Cenozoico foi marcado por uma série de cataclismos, conforme revela um novo registro publicado nos Anais da Academia Nacional de Ciências. Essa reconstituição temporal foi elaborada com base em fotografias de alta resolução, microscopia, imagens de tomografia computadorizada e medições magnéticas em centenas de metros de rochas sedimentares recentemente recuperadas da cratera de Chicxulub, uma das maiores crateras de impacto na Terra. Vamos imaginar por um momento que você estava na América do Norte há cerca de 65 milhões de anos, quando os dinossauros dominavam a Terra. Olhando para o céu noturno, você teria avistado o que parecia ser uma estrela cintilante à distância. No entanto, observando essa luz peculiar por algumas horas, perceberia que o objeto não apenas brilhava intensamente, mas também aumentava gradualmente em luminosidade, embora mal se movesse. Acontece que o que você estaria observando não era uma estrela, mas sim um asteroide de proporções gigantescas, com um diâmetro estimado entre 11 e 80 quilômetros, direcionando-se diretamente para um inevitável impacto com a Terra a uma velocidade vertiginosa de 72.420 km por hora. Horas depois, esse asteroide atravessaria a atmosfera terrestre, rumo ao local onde hoje se encontra a Península de Yucatán. Em velocidades de impacto desse porte, a atmosfera da Terra age como um fluido. Meteoroides menores, que são essencialmente pequenas pedras espaciais, ao penetrarem na atmosfera, se assemelham a pedras jogadas em um lago, perdendo rapidamente velocidade em altitudes elevadas e queimando devido ao atrito atmosférico. Enquanto isso, fragmentos maiores de rochas conseguem sobreviver e alcançar a superfície terrestre. O asteroide Chicxulub, do tamanho de uma montanha, penetrou nossa atmosfera de maneira tão intensa quanto lançar uma pedra em uma poça d'água. Mantendo sua velocidade implacável, o asteroide mergulhou através das 60 milhas completas da atmosfera terrestre em um intervalo de apenas 3 segundos. À medida que o asteroide rasgava os céus sobre a América Central, um estrondo sônico ensurdecedor se propagou, atingindo todos os continentes e sendo o mais intenso já registrado. Os dinossauros da época certamente estariam tomados pelo pânico, correndo em todas as direções sem compreender a iminente catástrofe que estava prestes a ocorrer. Qualquer animal que estivesse suficientemente próximo para testemunhar o asteroide foi instantaneamente vaporizado em questão de minutos. Na verdade, excetuando-se as tartarugas marinhas e os crocodilos, nenhum quadrúpede com peso superior a 25 kg teria sobrevivido. A colossal rocha espacial, equivalente ao tamanho de uma montanha, despencou tão velozmente que até o próprio ar não conseguiu escapar de seu trajeto. Sob uma compressão intensa, o ar rapidamente aqueceu a temperaturas da ordem de milhares de graus. Antes mesmo de o asteroide colidir, o ar superaquecido, comprimido, transformou grande parte das águas rasas que cobriam a região de Yucatán em vapor. Em uma fração de segundos após o impacto, uma sequência impressionante de eventos foi desencadeada. O asteroide colisor exerceu uma pressão imensa na Terra, fazendo com que solo e rochas fluíssem como fluidos. Esse movimento ascendente e descendente da superfície terrestre se assemelha ao respingo duplo provocado por alguém mergulhando em uma piscina. O primeiro impulso para cima, ocorrendo em todas as direções, é sucedido por uma elevação vertical mais lenta, quando a cavidade criada pelo impacto retorna à superfície. A parede inicial de terra cavada para fora no momento do impacto possui uma altura superior a 32 km. A cratera de impacto quase alcança a camada mais interna da Terra, o manto, e quando a cavidade se restabelece para formar o segundo impulso vertical, a própria Terra é lançada a uma velocidade superior a 1.600 km por hora, atingindo alturas maiores que o Monte Everest. Dentro de um curto período de minutos, essa imponente montanha de detritos entra em colapso quase completo em uma sequência de explosões, resultando em uma montanha menor conhecida como Anel de Pico de Cratera. Simultaneamente, no momento em que o asteroide impacta a região de Yucatán e exerce sua pressão sobre a rocha subjacente, ocorre a conversão instantânea da energia cinética de 7,5 bilhões de toneladas de rocha, viajando a 16 km por segundo, em calor escaldante.
O evento do impacto de Chicxulub gera aproximadamente 1 septilhão de 300 kJ de energia, o equivalente a 1 sextilhão e 300 quintilhões de joules, superando a energia liberada por bilhões de bombas atômicas de Hiroshima. A energia cinética transferida pelo asteroide para o solo, as rochas e o ar eleva as moléculas a temperaturas extremamente altas, ultrapassando a superfície solar. Esse calor intenso arranca elétrons dos átomos, ionizando o ar e gerando uma expansão instantânea em forma de bola de fogo de plasma, atingindo mais de 10.000 graus, acompanhada pela vaporização das rochas a velocidades hipersônicas. O ar, aquecido e rapidamente expandido, junto com a onda de choque resultante do impacto, forma uma gigantesca onda de pressão explosiva que se propaga a uma velocidade superior a 1.600 km por hora. Se esse asteroide colidisse no mesmo local hoje, essa onda de explosão vaporizaria tudo no Texas, causaria ensurdecimento em Nova York e até quebraria janelas de vidro em Buenos Aires. O impacto de Chicxulub na Terra ressoa como um sino, gerando ondulações na crosta terrestre que se irradiam para longe da zona de impacto a uma velocidade de 4 km por segundo. Essas ondas, por sua vez, desencadeiam terremotos ao longo das falhas geológicas em todos os continentes. Se você estivesse do outro lado do mundo, sentiria a vibração do solo aproximadamente 30 minutos após o impacto. O impacto desencadeia tsunamis tão altos quanto arranha-céus. O primeiro deles atinge as costas do Golfo do México em questão de horas. Ondas que variam de 600 pés a talvez 1.000 pés de altura esmagam as áreas que hoje correspondem ao México e ao sul dos Estados Unidos, inundando extensões de dezenas de quilômetros para o interior. Essas ondas até mesmo temporariamente revertem o fluxo dos rios, fazendo com que corram rio acima como marés de até 30 pés de altura. Horas após o impacto, tsunamis poderosos atingem a costa leste dos Estados Unidos, com paredes de água atingindo alturas de até 600 pés. 6 horas depois do impacto, essas ondas atingem proporções máximas ao invadir as costas da Europa, África e o Mediterrâneo. Em um intervalo de 15 horas após o impacto inicial, as ondas alcançam todas as costas do planeta, varrendo o oceano adentro tudo o que estiver em seu caminho e, posteriormente, puxando esses elementos de volta para o mar à medida que as águas se recolhem. Este cenário já soa como algo apocalíptico, mas o desastre está longe de acabar. Quando o imenso asteroide atinge, a energia do impacto lança cerca de 25 trilhões de toneladas de terra em trajetórias balísticas, algumas delas a velocidades que ultrapassam a velocidade de escape da Terra. Embora uma parte desses fragmentos seja lançada para fora da influência gravitacional da Terra e possa ter chegado à Lua, a maioria desse detrito é puxada de volta para nosso planeta em menos de uma hora. Esses fragmentos, que lembram vidro e são chamados de tectitos, variam em tamanho desde pedaços tão grandes que são comparados a um ônibus, até os do tamanho de mármores. Eles impactam a Terra a velocidades letais, variando de 160 a 320 km por hora. Onde quer que os dinossauros tenham permanecido na Terra, eles foram atingidos por essa chuva ardente de pedras. No entanto, para causar um efeito fatal, esses fragmentos de vidro não precisam atingir diretamente os dinossauros. À medida que caem, o atrito com a atmosfera gera radiação térmica suficiente para incendiar o planeta como um todo. De acordo com algumas estimativas, o calor resultante da combinação dessas brasas aquece o planeta a uma temperatura equivalente à de um forno ajustado para assar. A maioria das árvores em todo o mundo é consumida pelo fogo, possivelmente explicando por que as únicas aves sobreviventes são aquelas que fazem ninhos no chão. Dos poucos animais terrestres maiores que conseguem escapar da extinção, a maioria possui algum meio de se proteger do calor. Alguns podem se enterrar, como pequenos mamíferos, cobras e lagartos, outros conseguem escapar para a água, como crocodilos ou tartarugas. Mesmo que os dinossauros estivessem do outro lado do mundo, teriam enfrentado o desafio de encontrar abrigo contra a explosão inicial de calor. Por um triste acaso para os dinossauros, o impacto de Chicxulub atinge uma região rica em petróleo e enxofre. Esse impacto ejeta impressionantes 100 bilhões de toneladas de enxofre vaporizado e 30 quatrilhões de galões de água na atmosfera, que se condensam em nuvens de tempestade gigantescas e retornam como chuvas torrenciais ácidas que acidificam os oceanos. Em latitudes mais altas, tempestades de neve despejam dezenas de metros de neve por dia em todo o continente. No entanto, essa inundação global não persiste por muito tempo. Além da água, o impacto de Chicxulub vaporiza e expulsa explosivamente uma quantidade equivalente a 150 estádios de futebol do petróleo do leito rochoso da península de Yucatán. Esse óleo se condensa na estratosfera, formando uma camada de fuligem preta que cobre o planeta como tinta. Diferentemente do enxofre e da fumaça provenientes de incêndios florestais, o carbono permanece muito acima da camada de nuvens, evitando que ocorra a precipitação. Esse cenário cria outro problema significativo. A camada de fuligem persiste na atmosfera, reduzindo a quantidade de luz solar que atinge a superfície da Terra em pelo menos 90% durante 2 a 3 anos. O calor inicial proveniente das tectites é seguido por um período prolongado de congelamento profundo.
As temperaturas globais caem em média quase 50 graus. Apenas alguns lugares na Terra escapam desse congelamento intenso, incluindo Madagascar, Índia e Indonésia, que eram ilhas tropicais naquela época. Durante o resfriamento global, a evaporação praticamente cessa, resultando em uma queda de 80% na precipitação. Quase todos os pontos da Terra, exceto essas ilhas tropicais, se transformam em desertos. Quanto à origem da gigantesca rocha, os pesquisadores utilizaram um supercomputador para estudar a evolução de asteroides, baseando-se em dados de asteroides conhecidos. Avi Loeb e Amir Siraj, membros da equipe de pesquisa, sugerem que o asteroide Chicxulub provavelmente se originou da nuvem de Oort, uma esfera de detritos localizada nos limites do Sistema Solar. Pode ter sido um cometa muito maior que foi desviado de sua trajetória pelo campo gravitacional de Júpiter e lançado em direção ao Sol, onde se fragmentou em várias partes. Esses fragmentos podem cruzar a órbita da Terra e colidir com o planeta a cada 250 a 730 milhões de anos. Considerando este estudo, não é uma questão de se seremos atingidos por outra rocha gigante proveniente do espaço, mas sim quando isso ocorrerá. Em 11 de dezembro de 2021, a NASA revelou que um asteroide com 330 metros de comprimento, denominado 4660 Nereu, passou a cerca de 3,8 milhões de quilômetros da Terra, a uma velocidade de 6,5 km por segundo. Embora essa distância possa parecer considerável, um pequeno desvio em sua órbita poderia direcioná-lo diretamente em direção à Terra e resultar em um impacto futuro. Os astrônomos estão monitorando cuidadosamente esse asteroide potencialmente perigoso e prevêem que ele passará a cerca de 1,1 milhão de quilômetros da Terra no Dia dos Namorados de 2060. Portanto, é aconselhável comprar suas flores e fazer suas propostas mais cedo, como medida de precaução. Vale a pena lembrar que o asteroide que causou a explosão de Chelyabinsk na Rússia em 2013 tinha apenas 20 metros de tamanho. O desafiador é que atualmente não possuímos um método conhecido para defender a Terra contra uma rocha espacial de grande porte. No entanto, a NASA está trabalhando na missão DART, ou Teste de Redirecionamento de Asteroide Duplo, que busca avaliar se uma espaçonave pode autonomamente se aproximar de um asteroide-alvo e colidir com ele intencionalmente. Esse impacto cinético poderia alterar a trajetória do asteroide, desviando-o de um curso de colisão com a Terra. O alvo da missão DART é o asteroide Dimorphos, uma pequena lua que orbita um asteroide maior chamado Didymos. A espaçonave está programada para chegar lá em setembro de 2022, quando o sistema Didymos estará a cerca de 11 milhões de quilômetros da Terra. Contudo, estima-se que a colisão apenas alterará a velocidade do Moonlet por uma fração de 1%. Detestar um asteroide de 10 km de largura ou maior viajando a uma velocidade de mais de 72 mil km por segundo exigiria muito mais do que o impacto de uma pequena espaçonave. Talvez seriam necessárias medidas drásticas, como as retratadas no filme O Armagedon, envolvendo até mesmo armas nucleares. Se você tiver alguma ideia sobre como lidar com um asteroide ameaçador que poderia causar devastação mundial, certamente ganhará fama. Ficamos ansiosos para saber sua opinião nos comentários. Te desejo um ótimo dia. Obrigado por assistir. 6, 5, 4, 3, 2, 1. And liftoff of the Falcon 9 and DART on NASA's first planetary defense test to intentionally crash into an asteroid.